Hello guys, good morning. Welcome to IKBEUcast, o podcast do IKBEU. Welcome Teacher Iesa. Hello guys. Welcome Isadora. Good morning. Ok, então, dando continuidade, nossas Learn English 10 Minutes a Day, né? Aprender inglês 10 minutinhos todos os dias. Então, hoje nós estaremos falando sobre linking words. O que são as linking words, gente? O que são, Teacher Iesa? As linking words são as palavrinhas que nós vamos utilizar para ligar duas frases, ligar expressões diferentes, né? Uhum. E aí a gente vai ver que elas expressam continuação ou contradição, contraste, né? Exatamente. As linking words, elas são usadas também para evitar de toda hora você ficar fazendo frases curtas. Por exemplo, se eu falar assim, ó, I wake up at 6, ponto final. I brush my teeth, ponto final. I take a shower. Então, as linking words são usadas para conectar essas frases, para não ficar toda ai, né? Então, as que iremos utilizar hoje nos nossos exemplos são and, né? But, after, then, after, first, finally, ok? Então, nós trouxemos um exemplo para falar de rotina, né? Continuando a questão do simple present. E vou falar um pouquinho da nossa rotina da manhã usando as linking words. Exatamente evitando de ficar toda hora ai, né? Isso. Sempre. E além da gente treinar, né, falar essas linking words e a rotina, nós também vamos falar a frase na terceira pessoa depois, né, Teacher Exatamente. Pra gente treinar, colocar o S ou o ES no final do verbo. Exatamente. Ok, então eu vou dar um exemplo aqui na primeira pessoa e a Teacher Iesa vai passar para a terceira pessoa, ok? Então, I usually get up at 6 a.m. I brush my teeth and wash my hands and face. But I don't take a shower. Then I have breakfast with my husband and go to work. Então, se a gente fosse passar para a terceira pessoa, né, adequando os verbos, como que ficaria nessa frase? She usually gets up at 6 a.m. She brushes her teeth and washes her hands and face. But she doesn't take a shower. Then she has breakfast with her husband and goes to work. Ok, como quem está seguindo vai perceber que nós usamos os verbos que já utilizamos nas aulas anteriores, né? Sim. Por exemplo, o get up. Se eu falo I get up, quando a Teacher Iesa reporta, fica She gets up. Brush, que termina com SH. Quando termina com SH, a gente tem que acrescentar ES. Então, I brush my teeth. She brushes her teeth. Ok. Outro exemplo também, wash. Wash my hands and face. Na aula anterior, nós falamos wash my hair. Então, wash my hands and face. Né? Então, se eu falo I wash. She washes. Terminação CSH, acrescenta ES. Isso. But I don't take a shower. Então, quando ela reporta na forma negativa, o don't usa Doesn't. Então, por exemplo, I don't take a shower, she doesn't take a shower. Aí o verbo fica normal. Não tem que acrescentar S. I don't take, she doesn't take. Isso. Okay? Como a gente já tem o doesn't na frase, né? Quando a gente tiver aí as frases negativas e interrogativas, o verbo fica normal. Só muda na terceira pessoa e no singular. Ok? Tá. Agora eu vou dar o meu exemplo do que eu faço, né, de manhã, e depois a Teacher Kat vai passar também para a terceira pessoa. Exactly. Okay. First, I wake up at 7 o'clock. After, I brush my teeth and have breakfast. Then I go to the gym and later I study at home. Finally, I make lunch. That's what I do in the morning. Ok, então, first she wakes up at 7 o'clock. After, she brushes her teeth and has breakfast. Then, she goes to the gym. Later, she studies at home.
finally, she makes lunch. That's what she does in the morning. Ok? Então, os verbos que utilizamos. First, wake up, né? I wake up. She wakes up. Ok, então acrescentou só o S, né? I brush my teeth. She brushes her teeth. I have breakfast. She has breakfast. Ok. I go to the gym. She goes to the gym. I study at home. She studies at home. I make lunch. She makes lunch. That's what I do in the morning. That's what she does in the morning. Ok, então, perceberam? Se a gente não usa, se nós não usamos as link words, fica desse jeito. I brush my teeth, I have breakfast, I go to the gym, I study. Então, ficam sempre frases curtinhas, né? Então, no exemplo da teacher Ies aqui, ela começou com first, que é né? Isso. Indicando... Primeiramente, indicando sequência, né? Também. Isso. E depois, after, que significa? Depois. Então, finally, I wake up. Logo em seguida, temos o then. Then. Então. Então, I go to the gym. Later, mais tarde. Ok. E finalmente. Ok. No exemplo que eu dei, eu usei as linking words and, por exemplo, ó, I brush my teeth and wash my hands and face. E o and significa e, né? Ele tá adicionando. Eu faço isso e isso. Isso. E depois eu usei o then também. Então, I have breakfast. Então, foram só essas, né? Então, as linking words que nós utilizamos foram and. Tem o but também, porque eu falei but I don't take a shower, né? But também é uma linking word. Que é mas ou porém. Then, então. After. Depois. First. Primeiramente, primeiro, né? E finally. Finalmente. Então, essas palavrinhas, gente, são palavrinhas simples, né? Mas muito importantes na comunicação. Okay? Sim, elas deixam as frases mais fluidas, né? Esse negócio de sempre colocar ponto final. Eu faço isso, ponto final. A frase não fica fluida, né? Então, isso é uma coisa que auxilia a gente a ter mais fluência. Falar de forma melhor. Exatamente. Então, as linking words, elas podem expressar ideias de continuação, ideias de conclusão, adição, comparação, de explicação. Então, tem link words... dá para aprofundar muito. Dá para falar quase uma hora se for falar de todas as linking words. Mas são palavrinhas que nós vamos aprendendo durante o estudo de maneira natural, assim, a gente nem percebe, né? Tem que usar Toda frase tem. Exatamente. Então, são muito importantes. Aí, agora, finalizando esse tema, gostaria de deixar uma dica para vocês no sentido de fazer frases. Por exemplo, aqui nós começamos a descrever o nosso dia, nossa manhã, né? Porque se for descrever o dia todo, de todas as atividades que nós fizemos o dia todo, com certeza vai praticar um monte de verbos, né? Então, uma dica, um exercício legal para praticar é chegar no finalzinho da noite, do dia, tirar um tempinho para descrever o seu dia. Né? O que foi feito. Isso é um excelente exercício. Então, pode escrever, né? Praticando o writing e também o ler, e de preferência em voz alta, porque quando a gente treinando pronunciation, isso. Porque uma coisa a gente lê, quando lemos em voz baixa, é de um jeito. Quando é de voz alta, nós podemos perceber que a pronúncia. E aí dá para verificar, consertar, né? Isso. Então, é um excelente exercício, gente. Fica como dica.
Façam isso, que vocês verão o quanto vocês conseguirão desenvolver. Ah, mas eu não tenho vocabulário para isso. Pesquisem, estuda, né? Ah, eu quero falar o verbo tal. Vai lá. Como que fala isso? Pesquisa no Google, no dicionário, né? Tá tranquilo. Que aí, no final da semana, por exemplo, do dia, da semana, do ano, sim. o seu vocabulário estará muito mais né, terá acrescentado muito mais words, muito mais palavras, ok? That's it? That's it. Então, este é o tema de hoje, desses 10 minutinhos, aproveitem, estudem, 10 minutinhos passa rapidinho, e ao final, se todo dia tiver 10 minutinhos, ao final de um ano vale muito. Vai acrescentar muito conhecimento já, ok? Compartilhe esse vídeo, marque um amigo, quem queira aprender. Curte o vídeo. So, that's it, okay? So, bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.